pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, sou a Luciene Targa, artesã do site luardescrochê.com, e hoje trago para vocês este lindo jogo americano de crochê. Para quem é iniciante do crochê e deseja aprender mais sobre o crochê e suas técnicas, como aumentos, diminuições, interpretar gráficos e muitas outras infinidades mais, desenvolvi para meus alunos e alunas o guia de crochê completo. E vocês podem acessar através do link que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo, nas interações do e-card. Caso vocês estejam assistindo esse vídeo fora do YouTube, em algum site parceiro, onde não oferece acesso aos links ou à descrição, vocês podem estar acessando o site luardescrochê.com diretamente no seu dispositivo e lá encontrar o guia de crochê completo. Espero que gostem da aula de hoje. Vamos lá? Materiais que eu usei para fazer o jogo americano foi aqui a linha, o fio Duna com brilho, eu não sei se vocês enxergam aí, uma agulha 3 milímetros e tesoura. Lembrando que o meu ponto ele é muito apertado, por isso eu estou usando o fio 3 milímetros, mas vocês podem usar qualquer outro tipo de fio, barbante, a sua escolha, tudo, só não esqueçam que se vocês usarem um barbante, o trabalho ele vai ficar maior e, portanto, vocês vão ter que mudar a numeração da agulha e adequar ao seu tipo de ponto. Para o início do nosso trabalho, vamos começar aqui com o anel mágico. Vou subir agora aqui 3 correntinhas, que é equivalente a um ponto alto. Na sequência, eu vou fazer mais um ponto alto. Vou separar com uma correntinha de espaço. E vou trabalhar agora aqui dentro 2 pontos altos juntos. Por mais 7 vezes. E nós vamos totalizar aqui 8 bloquinhos de ponto alto duplo. Então, aqui, ó, 1, 2, separo por uma correntinha, faço novamente mais 2 pontos altos juntos. Separo por uma correntinha, novamente mais 2 pontos altos juntos. Espaçado por uma correntinha, e vou fazendo assim até formar 8 bloquinhos aqui dentro do anel mágico. Terminando agora aqui nossa primeira carreira de 8 bloquinhos de ponto alto duplo dentro do anel mágico. Nós vamos agora fechar o anel mágico. Vamos agora aqui fazer o fechamento da argolinha com ponto baixíssimo aqui onde nós fizemos as 3 primeiras correntinhas. Vamos caminhar com ponto baixíssimo até aqui no espaço onde nós fizemos a separação com uma correntinha. Vamos fazer aqui com ponto baixíssimo. E agora aqui na segunda carreira, nós vamos trabalhar ela toda com 3 correntinhas. Fazendo um ponto baixo, sempre no espaço que separa os bloquinhos. Três correntinhas. Vamos fechar aqui com ponto baixo no espaço. Novamente, 3 correntinhas. Vamos fazer o fechamento de ponto baixo aqui, ó, no espaço. E vamos trabalhando a segunda carreira assim até chegar lá onde a gente começou a fazer as 3 correntinhas. Vamos fechar aqui com ponto baixo.
Ó, já cheguei aqui onde no início do trabalho. Eu vou fechar, ó, que falta mais 3 correntinhas, olha. 1, 2, 3, para fechar o... Vou mostrar para vocês direitinho, para fechar aqui onde nós iniciamos. Aqui. Com ponto baixo. Para vocês entenderem agora, a segunda carreira, nós ficamos aqui, ó, com as argolinhas de 3 correntinhas, no total deu 8 argolinhas. Agora, a partir daqui, nós vamos começar a trabalhar o ponto abacaxi e o outro que vai formando o formato quadradinho. Então, enquanto um cresce, diminui, o outro vai aumentando. Mas isso, carreira a carreira, a gente já vai montando ele. Então, aqui onde nós fechamos com um ponto baixíssimo, nós vamos subir 3 correntinhas equivalente a um ponto. E vamos inserir aqui mais 6 pontos, que vai totalizar 7 pontos dentro do nosso primeiro espaço. Então, vamos lá, colocar aqui mais 7 pontos altos, ou, perdão, 6 pontos altos, para totalizar 7 aqui no início. Vamos espaçar agora com 3 correntinhas. Vamos pular aqui um espaço de base. E no próximo, nós vamos inserir aqui mais 7 pontos altos. Já tá formando um quadradinho. Na sequência, novamente, nós vamos separar com 3 correntinhas. Vamos pular aqui um espaço de base. E no próximo, mais 7 pontos altos. Novamente, o espaçamento com 3 correntinhas. Pula um espaço de base. No próximo, 7 pontos altos. Agora, nós fazemos aqui 3 correntinhas. E vamos fechar aqui no início do primeiro bloquinho. Pulam as 3 correntinhas de base e vamos fechar com ponto baixíssimo na primeira correntinha. Então, nessa carreira, meu trabalho ficou assim. Lembrando que o anel mágico nós vamos ter que apertar bem depois e fazer o acabamento atrás para ele não ficar abrindo e nem correr o risco de soltar. Então, até aqui, o nosso trabalho tá assim. Já toma do formato quadradinho para abrir um desenho e começar o outro. Na nossa quarta carreira, agora, nós vamos fazer o seguinte. No próximo ponto alto aqui, ó, no espaço, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos fazer aqui 3 correntinhas. Fechar aqui no espaço.
do próximo ponto alto. Novamente, 3 correntinhas. Vamos fechar com ponto baixo, sempre entre um ponto alto e outro. Mais 3 correntinhas. Vamos fechar aqui com ponto baixo, entre um ponto alto e outro. Mais 3, vamos fechar aqui. Mais 3 correntinhas. E vamos fechar aqui entre um ponto alto e outro. Essas correntinhas aqui que nós estamos fazendo aqui agora, ela vai dar o início do ponto abacaxi. Que nós vamos aqui agora começar a diminuir ele. E aqui vamos começar a fazer o outro ponto do nosso trabalho. Então, aqui nós vamos dar a sequência agora com mais 2 correntinhas. E aqui no meio da separação, nós vamos inserir um ponto alto, separado por 2 correntinhas. Novamente, no mesmo ponto de base, vamos colocar aqui outro ponto alto. E vamos separar por 2 correntinhas. Aí, começamos aqui, olha, onde tá os pontos altos, tudo novamente. Colocamos aqui o ponto, travamos aqui com ponto baixo. Subimos 3 correntinhas. E vamos trabalhando no meio do ponto, como no início aqui. Ponto baixo, 3 correntinhas. Ponto baixo entre os pontos altos. 3 correntinhas. Novamente, ponto baixo aqui. 3 correntinhas. Ponto baixo entre os pontos altos. Até aqui entre o último ponto alto. Vamos separar agora aqui com 2 correntinhas. Fazer o ponto alto aqui no meio das correntinhas de base. Vamos espaçar o ponto alto com 2 correntinhas. Novamente, ponto alto aqui no mesmo ponto de base. 2 correntinhas. Vamos fazer aqui o ponto baixo. E começar aqui novamente toda essa sequência que nós fizemos aqui, ó. Aí, onde tiver aqui ponto alto, nós vamos fazendo as 3 correntinhas, intercalando com ponto baixo aqui, sempre no meio do ponto alto. Aí, quando chegar aqui no último, nós vamos fazer as 2 correntinhas com ponto alto aqui bem no meio da separação, com mais 2 correntinhas, outro ponto alto no mesmo ponto de base, e dando a sequência até o final. Eu vou trabalhando aqui e volto com vocês. Bom, agora nós vamos encerrar a nossa 4ª carreira aqui. Com ponto baixíssimo dentro aqui, ó. Do próximo anelzinho de 3. Agora, dessa forma, nós vamos começar agora a diminuir esse desenho e a começar um outro novo. Então, agora aqui nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos fazer 3 correntinhas. Ponto baixo dentro da argolinha de 3. Novamente, 3 correntinhas. Vamos fechar com ponto baixo. 3 correntinhas. Fechar com ponto baixo dentro do espaço das 3 inferior. 3 correntinhas. E fechar aqui nessa última também com ponto baixo. Neste desenho aqui, onde nós fizemos espaçamento com ponto alto duplo, nós vamos dar sequência aqui com 2 correntinhas. E dentro deste ponto, aqui no meio onde que ficou o ponto
na verdade, ponto duplo, né, dentro do ponto de base, ponto separado aqui, nós vamos inserir aqui 6 pontos altos. Aqui no final também agora nós vamos separar com 2 correntinhas. E vamos dar a sequência aqui como no início. Vamos fechar aqui com ponto baixo, nas argolinhas de 3 correntinhas. Vamos fazer nova argolinha aqui de 3 correntinhas. E fechando com ponto baixo na carreira inferior. Dessa maneira, a gente já tá diminuindo aqui o desenho do abacaxi e começando o outro novo. Vamos fazer o ponto baixo. 3 correntinhas. Vamos fechar aqui nessa argolinha, mais 2 correntinhas agora de separação. E aqui os 6 pontos altos. Vamos espaçar agora também desse lado 2 correntinhas. E a mesma sequência aqui, ó. Fechar com ponto baixo, 3 correntinhas. Fechar com ponto baixo. 3 correntinhas. Vamos fechar com ponto baixo. Vamos fechar com ponto baixo aqui, ó, na próxima. 3 correntinhas. Fechar com ponto baixo aqui. Terminamos aqui o desenho, agora vamos subir aqui 2 correntinhas de espaçamento para começar o novo desenho aqui com 6 pontos altos. Aqui na sequência, 2 correntinhas. E novamente aqui nós vamos fazer o trabalho de ponto baixo, 3 correntinhas, até o final. A sequência vai ser sempre essa daqui. Volto com vocês na próxima carreira. Vamos encerrando aqui agora a nossa 5ª carreira. Com ponto baixíssimo aqui, olha, no espaço de 3 correntinhas. E vamos continuar aqui fazendo a diminuição dentro das argolinhas do ponto abacaxi. Então, aqui nós vamos fazer 3 correntinhas. Vamos fechar com ponto baixo. 3 correntinhas. Fechar com ponto baixo. 3 correntinhas. Novamente aqui, ó, no último, fechar com ponto baixo. E agora, como nós estamos aqui, ó, fazendo a diminuição nesse, aumentando esse, nós vamos aumentar aqui agora no ponto de separação 3 correntinhas. A anterior era 2, agora nós vamos fazer 3 de espaçamento. E aqui onde tá os pontos altos, nós vamos trabalhar
ponto alto sobre ponto alto, só que agora com uma correntinha de espaçamento entre eles. Então, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Novamente aqui, ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha. Nós vamos trabalhando, essa vai ser a sequência da nossa sexta carreira. Ponto alto sobre ponto alto, espaçado com uma correntinha. Novamente, ponto alto. Uma correntinha. Ponto alto. Lembrando que agora nós vamos espaçar aqui a lateral com 3 correntinhas. Então, essa aqui vai ficar a sequência toda com 3 correntinhas. 3 de espaçamento, 3 aqui dentro do desenho do abacaxi, na diminuição. Novamente aqui, nós vamos fazer o ponto baixo. As 3 correntes de separação de um desenho para o outro. Aqui, olha, a sequência de ponto alto. Lembrando que é ponto alto sobre ponto alto, separado por uma correntinha. Ponto alto sobre ponto alto, separa com uma correntinha, novamente ponto alto, vamos separar, e terminando essa parte do desenho do ponto alto, nós vamos aqui, ó, separar novamente por 3 correntinhas e fazer toda a sequência aqui do nosso trabalho. Aqui nós vamos trabalhar o arco do abacaxi diminuindo com 3 correntinhas, chegando no final nós vamos fazer 3 correntinhas e trabalhar o ponto alto sobre ponto alto, espaçado com uma correntinha. Eu vou adiantando e volto na sequência. Bom, vamos encerrando aqui a sexta carreira, indo para a sétima. Nós vamos continuar aqui com 3 correntinhas de espaçamento. Agora, dentro de cada ponto alto, nós vamos inserir 2 pontos altos. 1. 2. Como nós já estamos inserindo 2 pontos altos aqui no de base, nós não vamos fazer a correntinha de separação. Então, essa sequência aqui vai ser assim, ó, 2 pontos altos em cada ponto de base. Novamente, 2 pontos altos aqui no ponto de base. No próximo também, 2 pontos altos. E no último também 2 pontos altos. Sem nenhuma separação de correntinha. Vamos agora fazer o espaçamento com 3 correntinhas.
Vamos aqui, ó, fazer a diminuição do ponto abacaxi. Ó, estamos com 1, 2, 3 argolinhas. Agora vai ficar somente 2 argolinhas. 1, 2, 3. 1, 2, 3 correntinhas. Fecha com ponto baixo. 3 correntinhas de separação. E novamente a sequência aqui, com 2 pontos altos sobre cada ponto alto de base. Essa vai ser a sequência dessa carreira. 2 pontos altos, aqui onde nós temos ponto alto sobre um ponto alto de base, sem separação. Novamente, 2 pontos altos aqui no último. Vamos espaçar agora com 3 correntinhas. E aqui vamos continuar na diminuição do desenho do ponto abacaxi. Olha, ponto baixo, 3 correntinhas. Ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo. Então, a sequência nessa carreira vai ser toda assim, ó, ela já tá formando o desenho para vocês verem como que fica, ó. Aqui tá crescendo um desenho e diminuindo o ponto abacaxi. Então, aqui na sequência, nós vamos continuar 3 correntinhas, 2 pontos altos aqui sobre o ponto alto de base, em cada um deles. Separa por 3 correntinhas, faz aqui as argolinhas do ponto abacaxi com ponto baixo e 3 correntinhas até o término aqui do trabalho. Bom, encerrando aqui a nossa 7ª carreira, começando a 8ª. Nós vamos agora aqui fazer o espaçamento com 4 correntinhas. Vamos unir aqui no ponto abacaxi com ponto baixo. Vamos fazer 3 correntinhas, que vai ser o último desenho já do nosso ponto abacaxi. Agora, separamos aqui, ó, com 4 correntinhas. O nosso trabalho tá crescendo na lateral, os pontos também crescem. E aqui na sequência, agora nós vamos entrar com 3 pontos altos, onde tem 2 pontos altos de base. Ponto sobre ponto. Então, aqui nós vamos colocar um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. No próximo, a mesma coisa. Vamos fazer aqui um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Essa vai ser a sequência dessa carreira aqui. Então, onde tem 2 pontos altos aqui de base, nós vamos trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3. No próximo bloquinho de 2, vamos fazer 3 pontos altos sobre os 2 pontos altos de base.
2, 3, no próximo de 2, novamente, 3, 1, 2, 3 pontos altos. No último aqui também de 2, vamos fazer os 3. Vamos espaçar agora com 4 correntinhas. E trabalhar aqui o nosso último desenho do ponto abacaxi, um ponto baixo, 3 correntinhas. E vamos fechar aqui com ponto baixo. Aí a sequência vai ser essa, olha como tá ficando o desenho já. Então, agora aqui na nossa, aqui ó, ó, o pontinho abacaxi já tá perfeitinho. Então, agora aqui na nossa sequência, nós vamos continuar com 4 correntinhas, 3 pontos altos sobre cada ponto aqui de base. Vamos separar aqui, ó, com 4, faz o último desenho do ponto abacaxi com ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo, e segue essa sequência nas pontas até aqui no final do trabalho. Volto com vocês na outra carreira. Bom, vamos agora à nossa última carreira. Agora tem os aumentos do nosso trabalho. Agora nós vamos fazer da seguinte maneira. Aqui, olha, nosso ponto abacaxi, ele já tá encerrado com... E nós vamos fazer essa correntinha aqui final, para aumentar, com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui vai ser 5 correntinhas. Aí, aqui no nosso ponto final, na golinha do ponto abacaxi, nós vamos trabalhar aqui 2 pontos altos. Vamos espaçar aqui esse desenho com 5 correntinhas. E aqui na sequência dos nossos 3 pontos altos inferiores, nós vamos trabalhar aqui 3 pontos altos também, ponto sobre ponto, só que 3 pontos altos juntos, que é para ele formar o bico do nosso desenho. Então, aqui vamos fazer, ó, um meio ponto alto sem tirar da agulha sobre ponto, outro meio ponto alto sobre o ponto de base sem tirar da agulha. E mais um ponto alto sobre o ponto de base, sem tirar da agulha. Vamos aqui, ó, unir os 3, arrematar com ponto. Na sequência aqui, vamos fazer separação com 5 correntinhas. Então, aqui nesse nosso desenho, ele vai ser sempre separado aqui com 5 e aqui no meio com 10. Então, vamos lá, aqui na sequência, vamos fazer meio ponto alto. Dois, de novo, meio ponto alto sobre o ponto de base de baixo. 3. E vamos fechar tudo junto. Cinco correntinhas. E na sequência aqui novamente, 3. Vamos fechar aqui todos juntos, separar com 5 correntinhas.
Nosso trabalho vai ficando assim. Então, aqui, olha, a partir do terceiro bloquinho, aqui nós vamos colocar 10 correntinhas, que é para fazer a virada das outras 3, dos outros 3 bloquinhos que vão ficar aqui. Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui na sequência, nós vamos começar, ó, os 3 meio pontos altos para fechar, ponto sobre ponto de base. 2, 3. Vamos fechar todos juntos, espaçar por 5 correntinhas. 10 só foi aqui no meio da virada dos 3, então vai ficar assim no desenho, 3 bloquinhos com os 3 pontos altos fechados juntos, e aqui na sequência nós vamos fazer mais 3 bloquinhos separados por 5 correntinhas. Essa é a sequência dessa parte do desenho. Novamente, meio ponto alto sobre o ponto de base. 2, 3 meio pontos altos e vamos fechar aqui. Separar por 5 correntinhas. Vamos trabalhar aqui o nosso último bloquinho desse desenho. Vamos fechar todos juntos. E aqui no final, nós continuamos separando aqui com 5 correntinhas. Ó, no nosso desenho do ponto abacaxi, onde tem um pontinho aqui, ó. 2 pontos altos no espaço do último pontinho. Mais 5 correntinhas. E aqui nós vamos iniciar todo esse processo aqui novamente nos cantos, que vai ficar os 3 bloquinhos aqui na base de ponto alto sobre ponto alto, olha, meio ponto alto, 2 meio ponto alto, 3 meio ponto alto. Agora, nós vamos puxar aqui o arremate, arrematando todos juntos, 5 correntinhas. E a sequência é toda essa anterior que nós já fizemos aqui, ó. Então, vai ficar 3 bloquinhos de 3 pontos altos arrematados juntos, separado por 5 correntinhas. Aqui no meio, ó, fez 3 bloquinhos. Aqui são 10 correntinhas. E continua os 3 bloquinhos separados por 5 correntinhas. E essa é a sequência do todo o trabalho, ó. 5 correntinhas, 2 pontos altos aqui no ponto abacaxi. 5 correntinhas. Aí, começa novamente todo aqui, ó. O primeiro passo que nós fizemos nesse leque. Bom, cheguei aqui já na última carreira para encerrar. Nós vamos fazer agora um ponto baixíssimo aqui nessa primeira correntinha. Lembrando de fazer também o acabamento, entrelaçando bem os fios, para ficar um trabalhinho, ó, um ponto baixíssimo. Para os iniciantes, o acabamento, eu recomendo sempre deixar um fio longo para poder estar entrelaçando ele entre os pontos e travando e deixando bem escondido. Às vezes o iniciante, ele quer deixar um pedacinho só de fio para economizar ou achar que é melhor.
na verdade, isso atrapalha muito o acabamento, porque você não tem onde esconder depois as pontas. Então, não tenham medo de estar deixando fio comprido no início do trabalho, como aqui, ó, no anel mágico, que eu comecei a deixar um fio longo. Esse fio aqui, a gente vai trançar ele ao contrário, apertar bem o anel mágico para ele não abrir, e vamos trançar ele ao contrário, por dentro dos pontos. Ele fica totalmente imperceptível. Vamos fazendo assim, a gente passa em toda a volta e depois corta a pontinha. Na sequência, eu vou ensinar a vocês como fazer aqui a união desse módulo para ele ficar invisível. Uma união que ele fica integrado ao outro módulo. Para fazer a integração agora, a junção de um square no outro, eu vou estar explicando para vocês. Para esse tipo de trabalho, nós temos que ter um square pronto e acabado. Na sequência, vocês vão fazer o outro square no mesmo passo a passo que esse, só que na última carreira, vocês não vão trabalhar toda a volta dele. Aqui no caso, olha, eu comecei uma volta, parei aqui no finalzinho dele, onde eu vou começar a fazer a junção dos pontos. A dica aqui para os iniciantes não se perderem é justamente a contagem de pontos que a gente vai trabalhar desse lado, unindo o outro e voltar. Então, aqui, como o nosso trabalho, o bico aqui, a gente fez com 10 correntinhas, nós vamos trabalhar metade dela desse lado, seriam 5 pontos. Vamos fazer aqui 5 correntinhas. E na quinta correntinha do outro square, lembra também de deixar sempre assim um lado a lado para vocês não se perderem. Na quinta correntinha, vai dar mais ou menos aqui no meio dele, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos fazer aqui um ponto baixo. Vamos trabalhar aqui um ponto baixo. Aliás, um ponto baixíssimo. E vamos fazer mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E essas 5 correntinhas, nós vamos voltar aqui dando a sequência no trabalho. Como se fosse fazer esse square separado. Então, nós fizemos as 5 correntinhas, e na verdade no outro totalizariam 10. E aqui nós vamos continuar nosso trabalho, que seriam o quê? Os 3 pontos altos, juntos aqui, para formar o bico. E vamos arrematar junto. Agora, nós vamos fazer, para tá emendando as 5 correntinhas do lado de lá, nós vamos fazer 2 correntinhas aqui desse lado. 1, 2. Com um ponto baixíssimo, equivalente ao terceiro ponto, nós vamos unir no terceiro ponto do trabalho do lado de lá. Um ponto baixíssimo. Fazemos mais 2 correntinhas, que vai totalizar os 5 pontos, equivalente ao square. E voltamos aqui ao nosso trabalho. Então, aqui nós vamos fazer novamente os 3 pontos altos. Vamos aqui, 1, 2 correntinhas. Voltamos para o lado de lá, onde nós temos que fazer a união. Vou mostrar aqui para vocês entenderem. Agora, nós vamos ter que fazer a união neste ponto. Então, no caso aqui, tem 2 correntinhas. Vamos pegar aqui na terceira do lado de lá. Com um ponto baixo, que já fica equivalente à terceira corrente.
ponto baixíssimo, desculpa. 2 correntinhas. Voltamos novamente pro lado que temos que trabalhar. Os 3 pontos altos juntos. Vamos aqui, ó, arrematar ele. Vamos ver a sequência do trabalho aqui. São 5 correntinhas, então aqui nós vamos fazer 1, 2. Vamos prender para o lado de lá equivalente ao terceiro. Mais 1, 2. Vamos voltar trabalhando normalmente desse lado aqui, dando a sequência. Que seria 5 correntinhas. E agora aqui, ó, no ponto abacaxi, no trabalho, aqui são 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntinhas, que é a metade do nosso trabalho. Vamos pegar na metade do lado de lá. Aqui, ó, depois dos 2 pontos altos aqui. Ponto baixíssimo. Novamente, 2 correntinhas, totalizam as 5 do trabalho. E voltamos aqui para o nosso trabalho. Vamos aqui na sequência. E dessa maneira, a gente vai fazendo a integração de um square no outro. E acaba dando a impressão de ser uma peça só. Aqui, olha, vamos fazer 1, 2. Vamos juntar a correntinha nessa parte aqui, na metade dela, que é na terceira, com ponto baixíssimo. Voltamos, 1, 2, e voltamos pra cá. Duas, 3 meio ponto alto, 1, 2 correntinhas, pulamos pro lado de lá, na metade, para ser equivalente aos 5. Fazemos o ponto baixíssimo, mais 2 e voltamos. E assim a gente vai trabalhando até o término do trabalho. Aí, quando nós terminamos aqui de fazer a junção, nós seguimos aqui normalmente o fim do trabalho e arrematamos. Fazemos assim todas as peças até atingir o tamanho adequado que você vai querer do seu trabalho. Se é um jogo americano quadrado, um trilho de mesa, um tapete, você vai montando as suas peças conforme o seu projeto. Aqui já tá o meu trabalho concluído. Como vocês podem verem aqui, a união, a interligação das uniões fica imperceptível, fica parecendo que é um trabalho só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de avaliar o canal, deixar seu comentário aqui, compartilhar o canal. Fiquem com Deus, até a próxima.